Gente do céu, acabou de chover aqui. Tá um calor danado. Eu estou com a janela aberta. Provavelmente vai ter um barulhinho, mas vocês vão ter que aguentar esse barulhinho, porque, sinceramente, eu não vou morrer de calor por causa de um barulhinho, tá? Porque, assim, eu acho que o barulho da rua ainda é menor do que se a gente ligar um ventilador aqui. Então, estamos hoje aqui com a nossa dose de sabedoria diária. Hoje é dia 15. Hoje é, então, a dose de sabedoria diária número 15. E aí, se você gosta do que a gente fala aqui, quiser dar um like aqui, acho que é legal, porque você vai ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E o que você ganha com isso? Você ganha que você vai estar ajudando mais pessoas. Você sabia que uma das leis, das maiores leis do, da prosperidade é o transbordo? O que, que é isso? É você dividir coisas boas com outras pessoas. É você dividir, não, compartilhar. É você. É porque dividir parece que você está tirando parte de você, não é? Isso dividir não é, porque imagina só, as pessoas, a gente fala muito assim, nossa linguagem é meio complexa, mentirosa. A gente fala assim, eu vou dividir o meu conhecimento com você. Dividir no sentido real da palavra significaria então pegar um pedaço do que eu sei, dar para você e eu ficaria sem, não é isso? Na linguagem, nossa linguagem diária, vamos dividir, é compartilhar, é cortar um pedaço, dá para o outro. Transbordo é outra coisa, significa então eu dou o meu conhecimento, eu compartilho com você o meu conhecimento, mas o que acontece? Quanto mais eu te ensino, mais eu aprendo. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você compartilha, mais você indica uma, um conteúdo. Quanto mais você fala do que você aprendeu, mais você aprende. Então, não é dividir. Você concorda comigo que não é dividir? Me diz aqui nos comentários como você entende isso. Como você acha que nós devemos, então, reaprender a falar? Seria isso? A gente aprender a dizer, então, que a gente está fazendo o quê? Dividindo ou a gente está dando o nosso conhecimento? Porque, ou nós estamos plantando, acho que é plantando, né? O que você acha? Parece mais assim, estou plantando, que são sementes, né? A gente está, são sementes que elas vão se multiplicar. Então, se eu aprendo e eu te ensino, você aprende e você ensina para mais pessoas, nós estamos fazendo o quê? Multiplicando, nós estamos criando. Eu acho que isso é mais legal do que dividir, porque dividir é uma coisa complexa. Quando nós dividimos, nós perdemos. Então, dividir não é a palavra correta. Mas então, olha aí, o barulho da rua, como eu te falei, gente, vocês precisam aguentar esse barulhinho, porque senão a Silene vai torrar aqui, tá muito quente. Ai, mas eu acho que eu vou ter que fechar o vidro, né? Vou fazer esse sacrifício, então, por você. Porque é ruim o barulho, né? Acho que já refrescou um pouco. Peraí. Tem uma rua aqui atrás. Baixei o vidro. Vamos ver, então. Se vai melhorar para nós, né? Eu vou dar uma torradinha aqui, provavelmente, mas eu acho que nosso estudo de hoje, eu acredito que não vai ser muito longo, não. Sei lá, uns 15, 20 minutos? Seria isso? Vamos ver. Uau! O tema: Deus conhece o coração humano. Deus conhece o coração humano. Então, vamos. Ó, mesmo fechando a janela, ainda está um barulhinho. Tá? Esse horário não é bom, não, para fazer, eu acho que. Mas tudo bem. A gente supera. Deus conhece o coração humano, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Então, palavras grosseiras, palavras atravessadas, que é como nós entendemos,
Às vezes nós falamos com uma pessoa com a maior boa vontade, mas ela está num momento que a gente desconhece e a pessoa nos dá uma resposta atravessada. Ou de repente a gente sem querer acertou alguma coisa, uma feridinha dela ali, ela nos dá uma patada. Então, da forma que nós falamos, que a pessoa compreendeu, então são palavras ríspida, né? Que ela desperta violência, às vezes, na pessoa. Mas nem sempre nós falamos, mas quando nós falamos rispidamente, a gente realmente espera uma certa patada. Mas existem outros tipos de palavras, mas aqui está falando no sentido real, é isso. Então, que uma palavra branda, ela é mais seletiva, é mais bem-vinda. Mas veja bem, depende com quem estamos falando. Então, versículo 2. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Isso é o que eu falo de balança automática, né? Que Deus é automático. Eu não entendo, a gente não conhece Deus no sentido da palavra, assim, no sentido da palavra nós conhecemos, mas ninguém nunca viu Deus, então a gente entende que ele seja uma energia e que, aí, mas aqui biblicamente falando, ele fala dos olhos, que, em outras palavras, tudo que nós fazemos está sendo contabilizado. Gente, eu abri a janela, fechei a janela, mas eu ainda agora eu vou ter que abrir a porta. Eu não sei se meu filho acordar, ele vai fazer um barulhinho, mas eu vou ter que abrir a porta porque eu tô morrendo de calor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa porta aqui. Vou deixar ela meio aberta, assim, porque eu tô um calorão. Calor. Deixa eu entrar aberta, porque senão quem não aguenta sou eu. Deixa eu deixar mais um pouquinho. Se ela vai bater, vai fazer aquele barulho. Então, acho que tá mais difícil aqui. Ó, tô até com um vestido largo, porque realmente tá um calor absurdo. Tá parecendo, tô em São Paulo, não parece que tô no Rio, né? Nossa, Rio de Janeiro, Nordeste, bem quente. Não sei como que o pessoal tá aguentando, né? Tô indo pra praia, olha, é muito quente nesse período, então. Vemos então os olhos de Deus, a gente entende que ele está em toda parte. E tudo, a real é que tudo nós fazemos está sendo sim contabilizado. Versículo 4. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. De novo, as palavras bondosas revigoram a nossa vida. Quantas vezes, né, uma pessoa está estressada ou está desanimada, o pessoal chama muito hoje de depressão, então você vai lá, conversa e você dá uma palavra de ânimo, de esperança para aquela pessoa, então você revigora a vida das pessoas, revigora a nossa vida. Entretanto, a palavra perversa desanima o espírito, então, se você já está numa situação complicada e alguém te dá uma palavra desanimadora, vai doer mais no espírito e vai desanimar. E espiritualmente não é bom. Então, procuremos, então, estar do lado e ouvindo pessoas, vídeos, notícias daquelas que realmente nos favorecem. Cabe a você escolher o alimento que você vai colocar no seu estômago, né? Estou falando literalmente de comida, assim também você deve escolher o alimento da sua alma, que é com quem você anda, quem você vai escutar, que tipo de livro você vai ler, que tipo de filme você vai fazer, e qual o sensor para você saber que está fazendo boas escolhas. O teu coração, o teu corpo, o sentimento que você tem após você estar com uma determinada pessoa,
Você vai saber se está se sentindo bem ou mal. Se você não se sente bem, você deve evitá-lo, claro. E se você se sente bem, você procura mais do mesmo, não é verdade? Quem não quer coisas boas? Versículo 5. Gente, para quem está chegando agora, esse é o 15º, né? São 15, estou no 15, dos Provérbios. Os Provérbios é o livro de Salomão, é um livro de sabedoria. É um livro milenar que nos ensina a lidar melhor com a nossa sabedoria no nosso dia a dia. Então, é um livro que você deve ler todos os dias. E ele tem 31, são 31 capítulos. O ideal é um capítulo por dia, por isso nós estamos no 15º. Então, nós vamos fazer 31 capítulos, nós logo mais, claro que a gente vai virar um pouco o mês, porque o mês vai ser um pouquinho mais curto, mas nós vamos fazer os 31 capítulos. Então, se você está aqui novo, nunca ouviu falar disso, está na hora, então, de você conhecer a sabedoria. Por isso, o nosso nome de dose de sabedoria diária. Então, retomando aqui o provérbio 15, versículo 5. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreende, demonstra sabedoria. Retomando aqui. Então, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Então, se você, quando teu pai, tua mãe, ou um sábio te repreende numa situação em que você falou ou fez algo, ou está agindo não de acordo com os princípios que te fortalecem, e alguém te repreende, o tolo reclama, o tolo não escuta, ele rebate. Uma pessoa que compreende, ele já está no caminho da sabedoria. E ele demonstra o quê? Sabedoria, em parar e escutar. Escutar e aplicar em sua própria vida ou estudar um pouco mais sobre o assunto. Porque às vezes nós paramos sim para escutar e nós não precisamos aceitar de imediato o que as pessoas estão nos dizendo. Mas pararmos e escutar dúvidas, a gente estuda, vai lá e busca mais informações sobre o assunto. Isso é sabedoria. Versículo 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem preocupação. Então, a casa do justo contém grande tesouro, porque ele é sábio, o justo é um sábio. Mas o ímpio, ele traz o quê? Preocupação. Então, se ele tem muito recurso, ele fica muito preocupado em perder, aí entra o medo, entra a escassez, entra uma série de coisas. Versículo 7. As palavras dos sábios julgam conhecimento. Perdão, aqui, eu li meio torto. Versículo 7. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então, quando uma pessoa, o sábio, ele divulga conhecimento, de conhecimento sábio. E o coração do insensato não procede assim. Então, ele divulga coisas, normalmente, que mais prejudicam as pessoas do que ajuda. Então, quando você conhecer uma pessoa que só compartilha notícia ruim, só te traz notícia ruim, ou só fala coisas que te deixam para baixo, isso é um insensato. Então, você, como sábio, você precisa, então, tomar uma decisão em relação a isso. Escutar menos essa pessoa. Se possível, até eliminar a escuta em relação a ela, porque é prejudicial. E a nossa mente, ela é um terreno fértil. Se você deixa entrar na sua mente sementes danosas, são ervas daninhas, elas crescem também, junto com o trigo, né? Lembra o joio e o trigo? E aí você não pode arrancar, e aí vai ficar sempre lidando com isso. Então, quanto menos nós deixarmos entrar sementes danosas no nosso terreno, que chama mente, melhor para nós. Quanto mais nós deixarmos entrar palavras, situações
e conselhos dos insensatos, pior para nós. Então, precisamos nos ater em relação a isso. Versículo 8. O Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Então, ele está dizendo que Deus gosta, Deus fica contente com as nossas orações. Ou seja, Ele quer que nós falamos com Ele, porque Ele é a nossa fonte. Quando nós não buscamos na fonte, nós ficamos secos. E Ele sabe, Ele fala o tempo todo, eu estou aqui. Você sofre porque quer, mas eu estou aqui disponível para você. Versículo 9. O Senhor, quando sempre que tiver odeio, eu vou usar outro termo, que eu não gosto desse termo, tá? O Senhor detesta, ou não gosta, as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Versículo 10. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Aqui ele não fala só da morte espírita, da morte da alma, ou da morte carnal, mas falamos bastante da morte da alma, a morte espiritual. Quer dizer, o espírito não morre, mas a alma morre. Versículo 11. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Então, ele está dizendo que Deus, o nosso Criador, conhece o coração de cada um de nós. Se ele conhece até o inferno, imagine o seu coração. Então, cuidemos do nosso coração. Versículo 12. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca ajuda dos sábios. Então, ele busca ajuda, não é dos sábios. Não é, certamente não é você, porque ele não estaria aqui. Versículo 13. A alegria do coração ilumina todo o rosto. Imagina, gente, quando está feliz de coração, seu rosto está alegre, você passa essa coisa de aconchego, de alegria, passa uma energia boa. As pessoas querem estar contigo. As pessoas querem conversar contigo. As pessoas querem te ouvir. E você quer estar com você, mais importante ainda. Essas pessoas que não suportam ficar sozinhas, às vezes ela não sabe, mas está com medo dela mesma, do que está dentro do coração. O coração está triste, ela está com medo de olhar para ela mesma. Então, busca sempre estar e buscar coisa para se ocupar, para não se olhar. Então, o amor, primeiro, vem você. Lembra? Amar-te a ti mesmo, para poder amar aos outros. Então, olhar para você, olhar para o teu coração, é o único caminho que tem para você começar a se amar, e a conexão com Deus não é lá fora, é sempre do coração. Então, aqui a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate o corpo. Então, quando nós não alimentamos a nossa alma, ela fica triste, e aí todo o corpo padece. Todo o corpo pode ter, através de doença, tristeza, desânimo e falta de ânimo, né? E falta das substâncias que o corpo precisa. Então, a alma, ela precisa estar nutrida, para o seu corpo estar nutrido. Versículo 14. O coração que sabe discernir, buscar o conhecimento, todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Então, ele está dizendo, o nosso coração, quando nós agimos pelo nosso coração, buscando pelo nosso coração, buscando o coração que diz a nossa consciência, que está ali. Quando nós deixamos, ele sabe o que é bom. Versículo 15. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito. Então, se uma pessoa está triste, uma pessoa está aflita, está com raiva, está com medo, está agitada, todos os dias serão tristes para ela. Mas a vida é agradável
para as pessoas que buscam alegrar a alma. Então, você está alegrando a tua alma, o teu corpo agradece. Apesar dele, às vezes, brigar conosco, né, querendo algumas coisas, mas nunca podemos deixar o nosso corpo mandar na nossa alma. Tem que ser sempre ao contrário, senão a gente sofre como um todo, sofre no corpo, não. Versículo 16. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Gente, cuidado com esse versículo. Muitas pessoas confundem isso com dizer assim, ame a pobreza. Não é isso. O que está dizendo aqui é praticamente, olha, não faça coisas erradas, não passe o seu amigo para trás, não passe as pessoas para trás para pegar os recursos dela e ser rico, porque você vai ser infeliz. É isso que está dizendo. Mas você consegue ter recursos, se quiser, se for o teu objetivo, e ser feliz. Então, você pode ser feliz com dinheiro e sem dinheiro. Sem dinheiro é mais difícil ser feliz, né? Então, é melhor possuir poucos bens, mas não está dizendo ser nenhum, né? Poucos bens com o temor do Senhor. Ou seja, faça sempre, agrade a Deus. Tem um outro versículo, que eu não sei de qual livro que é, mas diz o seguinte: primeiro o reino dos céus, ou seja, primeiro a Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Aquilo que você quiser lhe será dado. Então, o problema não está na Bíblia, não está como as pessoas entendem e o que elas entendem e nas programações que foram feitas, na escassez que foi plantada na cabeça das pessoas. Então, isso é um assunto para outra série que eu vou fazer, que fala mais das emoções. Mas a Bíblia fala muito disso. Se você entender o que está sendo dito, você pode ser feliz e rico, ou com poucos recursos, segundo os olhos dos homens, e feliz. Mas nunca escolher uma vida financeira abundante às custas do suor de outras pessoas, porque isso lhe será uma sentença de infelicidade. Foi isso que esse versículo nos disse. Versículo 17. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Então, gente, mais uma vez, está dizendo aqui, quando você é feliz de alma, ainda que você esteja comendo só legumes, hortaliças, e ter pessoas que está acompanhado, marido, mulher e filhos, todos vibrando na alegria e no amor, do que ter um banquete, um boi cevado na mesa, onde aquelas pessoas estão ali, uma com ódio da outra. Infelizmente, as pessoas ainda fazem isso, moram na mesma casa, vivem uma pessoa querendo, sabe, desejando o mal da outra. É uma coisa triste de se ver. Existe. Eu sei que, às vezes, a convivência pode não ser fácil, mas quando nós abrimos o coração e buscamos o conselho de Deus, as coisas ficam mais claras para a gente. E não importa o que aconteça na tua família, gente, a mesa é um lugar onde as pessoas precisam estar felizes, estarem bem uma com as outras. O sentimento é o que cria tudo. E quando você está na mesa com outra pessoa e com um sentimento ruim em relação a outra pessoa, eu não sei se aquele alimento que você está se alimentando e a outra pessoa te causam tão bem. Faça tudo, dê tudo que for necessário, mas procure a sua felicidade de alma.
porque você será feliz em todos os momentos. Versículo 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Então, de novo, ter paciência, entender o que aquela pessoa está querendo dizer. Às vezes a pessoa está irritada, ela se irrita fácil demais. Vai entender o que está na cabeça dessa pessoa, por que ela se irrita. Às vezes o problema não é seu, é dela. Então, resolva você com o seu coração e, se puder, oriente aquela pessoa. Não no momento de fúria, porque no momento de fúria, essa pessoa não vai te escutar, porque ela está no modo sobrevivência. Ela está no modo reptiliano, ela não vai te escutar. Espere a poeira baixar e depois converse com ela. Se não puder conversar, mande um vídeo para ela ver, para ela assistir. Se for difícil essa pessoa ter paciência de ouvir um vídeo, pegue uma frase que vai lá no cerne no ponto X da questão, e mande essa frase para ela. Hoje todo mundo tem acesso. Manda o WhatsApp. Às vezes a pessoa não quer te escutar, mas ela lê. E, em último caso, não é você falar, xingar a pessoa. Às vezes uma pergunta. O que tem no teu coração? Busque a Deus. Pedir para ler um Provérbios, pedir para ler um Salmo. Às vezes a pessoa só está seca de espírito. Às vezes ela só está com a alma morrendo e precisa de socorro. E não vai ser a gente bater de frente com a pessoa que vai ajudar, ao contrário. Vai prejudicar ela e a nós mesmos. Então, versículo 19. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a renda dos justos é uma entrada plana. Versículo 20. O filho sábio proporciona alegrias ao seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. Versículo 21. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Então, tem pessoas que ficam só ouvindo as piadinhas tolas, que não acrescentem nada. Não estou falando para você não ouvir uma piada de vez em quando. Mas tem pessoas que vivem só de piada. E a vida não é uma piada, a vida é uma coisa séria. Uma coisa séria que precisa ser encarada, precisa ser vivida, precisa ser entendida, precisa ser estudada. Versículo 22. Onde não existe conselhos, fracassam os bons planos. Mas, com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Veja bem, aqui no 22 está nos dizendo o seguinte. Às vezes nós temos uma ideia, está na nossa cabeça. E essa ideia, uma vez posta em prática, ela vai gerar muitos empregos, ela vai acrescentar em nossa vida no lado financeiro, no lado também espiritual, no lado profissional, vai te ajudar muito. Mas essa ideia está só com você. E aí, você vai lá e põe em prática tudo sozinho na sua cabeça e as coisas não dão certo. Por quê? Porque faltou os conselheiros, faltou os mentores. Porque às vezes tem uma coisa muito clara em nossa cabeça, mas um pontinho, um milímetro de erro põe em risco todo o projeto. Quando nós temos conselheiros, eles podem nos mostrar os erros. E quem são os conselheiros? São pessoas que já viveram o que você gostaria de viver, são pessoas que estão fazendo os mesmos cursos que você, ou estudando coisas que você gostaria de saber.
Então, quando nós agimos sozinhos, a coisa pode desandar, dependendo do tamanho do projeto. Então, é disso que fala aqui o versículo 22, que nós precisamos de conselheiros, de mentores, para que os nossos projetos tenham êxito. Agora vamos, versículo 23. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho, certo na hora necessária. Então, mais uma vez, está falando do versículo anterior, né? Expressar a própria opinião é motivo de alegria. Então, você tem uma ideia, é muito bom, é alegre. E como faz bem o conselho certo na hora necessária. Então, você busca o teu conselho na hora que você necessitar. Deixa eu tomar um pouquinho de água, minha garganta está ficando sequinha. Toma água comigo? Delícia, né? Versículo 24. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima. Então, você é sábio, você escolhe o caminho da vida que te conduz para cima. E assim evita as trilhas que descem para o inferno, né? Versículo 25. O Senhor derruba a casa do arrogante. Entretanto, mantém intacta os limites da propriedade da pobre viúva. Então, que Deus, ele protege as viúvas, né? Tem um histórico, é bíblico, é histórico de proteção à viúva e os órfãos. Mas não é uma viúva que pode trabalhar e conseguir um novo marido. É uma viúva, mais velhinha, tá? 26, versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus. Voltando aqui da viúva, os desamparados, né? Que a viúva normalmente era a desamparada anteriormente. Hoje, moralmente, ainda existe o desamparo. Que não é fácil, né? Então, versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus. É abominável. Porém, ele se agrada sobremaneira das palavras sinceras, ditas com bondade. Então, quando você diz suas palavras sinceras, ditas com bondade, palavras ditas com bondade são palavras que edificam, palavras que ajudam o próximo a erguer, a se reerguer, a resolver um problema. Isso são palavras que edificam, são palavras bondosas. Versículo 27. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Ele fala do suborno, né? Normalmente a gente tem muito isso. Na política, a gente vê muito, a gente tem como histórico suborno político. Gente, existe suborno fora da política também. Muitos, 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 muitos. Empresas, prestação de serviço. Eu trabalhei muitos anos como corretora de seguros. Acredite, até mesmo nesse ramo tem suborno. Como que acontece isso? Por exemplo, o corretor ele tem comissões, certo? Então, de repente, ele quer fazer um trabalho numa determinada empresa e tem aquele cara lá que toma decisão, normalmente não é o patrão, quando é o patrão ele não tem suborno com ele. Mas quando a empresa é muito grande, tem os caras que tomam decisões, os executivos que não são os donos.
E às vezes você está fazendo um trabalho sério ali, mas o teu colega, que é como fala, seria o teu concorrente, vê que você está ganhando aquela empresa, às vezes você já fez todo um trabalho. O cara vai lá e colhe o teu trabalho, colhe o teu fruto. Ele vai lá e suborna. Tipo assim, fecha comigo, porque aí eu divido minha comissão, dou um desconto, sei lá. Então, ele tira da parte dele para colher um trabalho que outra pessoa fez. Ah, isso existe só em seguros? Não. Existem várias situações, em vários trabalhos, né, em vários prestadores de serviço. Como nós devemos agir nesse caso? Perdoar. Às vezes, a gente tem que deixar. Mas essa pessoa que faz isso, tanto que aceitou o suborno, porque o que aceitou o suborno, ele tem consciência de que você, que é um corretor de seguros, ou um corretor de imóvel, ou não sei qual a tua profissão, você já fez todo um trabalho com aquela pessoa, a pessoa com quem você já fez um trabalho, às vezes gratuitamente, você já fez todo um orçamento, fez todo um levantamento, e outro vai lá e faz, não, assina comigo, que é praticamente isso, né, que a venda já está feita, que eu te dou parte da minha comissão. O que essas duas pessoas estão fazendo? Elas estão tirando de outra pessoa. Então, nós que fomos lesados, o que nós temos que fazer? Perdoar. Por quê? De acordo com o que diz aqui, qual que é o versículo mesmo que eu estava vendo? O Senhor, meu Deus do céu. Acho que eu me perdi aqui no versículo. Me perdi, mas era Cora mesmo. Abominável para o Senhor, pensamentos dos maus, sobre todas as palavras. O avarento coloca que tá. Meditando responsável, a boca dos ímpios faz chorar o mal. Onde é que eu tô falando do suborno, gente. Vamos pensar aqui, vamos achar de novo, que eu me perdi aqui. Agora a aula. Tá longe de PVS, mas vocês estão próximos. Isso. O avarento coloca suas próprias famílias em apuros, mas quem repudia os... Ah, tá. Então, aqui, 27. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Então, ele está dizendo que uma pessoa que suborna e que aceita suborno, ele é um avarento. E ele está colocando em risco a própria família. Sim, ele está colocando a honra dele. E aí ele coloca em risco a família. Assim, quem suborna e quem aceita o suborno. Eu lembrei de uma história de um parente meu que estava falando, tipo, a gente sabe, recentemente, num país assim, por ali, foi eleito um cara que, segundo informações, teve muito suborno, né? Muita falcatrua no governo dele. Ele foi eleito de novo. E uma pessoa estava falando com esse meu parente, assim, nossa, você vai votar nesse cara? Porque esse cara, ele vota... como assim? Ele fez isso e isso com o país. E fazendo um negócio com esse mesmo cara, esse meu parente, disse o seguinte, o cara, um serviço lá, que era, não vou falar onde que era, que, digamos que o serviço fosse 5 mil, ele fala assim, não, é 10 porque a minha parte. Então, isso também é suborno, né? É superfaturar uma obra, coisa assim. Então, isso não só existe na política, existe nas famílias, nas casas, nos profissionais. Cuidado. Às vezes, você está participando de um negócio desse achando que isso é normal, e não é. Não é. Sempre que
Nós pagamos para um atravessador, onde poderia, aumentando a fatura para um terceiro, está sendo uma balança diferente. E a gente paga por isso. Bom, continuemos aqui. Versículo 28. O justo medita antes de responder. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Então, nós devemos, então, meditar antes de responder. E a boca do ímpio, ele não pensa, ele fala. E esse falar, tem gente que se orgulha, eu falo na lata. Oi. Falar na lata não é vantagem para ninguém, alô? Isso é insensatez. Isso é incoerência. Precisamos pensar o que nós estamos fazendo. Quando nós falamos, eu respondo na lata, eu não vou ficar calado. Você pode não ficar calado, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Porque uma palavra errada, uma atitude errada, pode destruir uma família, destruir uma nação, destruir e autodestruição de si mesmo. Olha, muitas, já foi constatado que as pessoas são admitidas em empresas por currículo, como falam, pela capacidade, e são demitidas por comportamento. Isso só ocorre em empresas? Não, ocorre no dia a dia, ocorre em tudo, então cuidado. Responder na lata pode ser prejudicial para você, para sua família, é autodestrutivo. Precisa ter sabedoria, por isso nós temos a nossa dose diária de sabedoria. Sabedoria, prudência, discernimento e paciência é necessário para que suas atitudes sejam honestas, sérias e que você não tenha que se arrepender pelo que foi feito, pelo que foi dito. Versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Versículo 30. O olhar amigo consola e anima o coração. O olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Então, seja o patrocinador de boas notícias. Alegre a alma das pessoas, porque a sua ganha com isso. E aí você compartilha esse vídeo com as pessoas, porque esse é um vídeo alegre, é um vídeo de sabedoria, é um vídeo que traz transformação. Isso não é um vídeo, não é uma simples live. Isso é uma aula de vida, que te ajuda para a vida toda. Então, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família. Veja e reveja, e, se possível, leia Provérbios. E depois reveja essa aula, porque é muito importante para você, para a sua família, para a tua vida, para a tua alma. Versículo 31. Quem acolhe bem a repreensão, quem acolhe bem a repreensão construtiva, terá sempre lugar entre os sábios. Então, repreensão construtiva é muito bom. Você precisa de sabedoria para discernir isso, para entender quando a repreensão é construtiva. Versículo 32. Quem recusa a disciplina
despreza a sua própria pessoa, ou seja, despreza a sua própria alma, despreza a si mesmo. Então, a disciplina, quem recusa a disciplina, despreza a sua própria pessoa. Mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. Entender quando você está sendo repreendido, que isso é para o seu bem, para o bem da sua pessoa, da sua alma. Isso é você ter entendimento e amar a sabedoria. Por isso, é necessário a sabedoria de alma, a sabedoria diária. Então, você que está no YouTube, dá o seu like, porque não vai te custar nada e vai salvar vidas. Então, faz isso. Versículo 33. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Então, o que está dizendo? Que a humildade antecede a honra. Seja humilde para ser honrado. A sabedoria ministra o temor do Senhor. Ou seja, para você ser temente a Deus, para você agradar a Deus, você precisa de sabedoria. Então, gente, compartilha essa live com mais pessoas. Faz isso pelo bem das pessoas que você ama. Faz isso pelo bem da nação. E amanhã estarei com você de novo com a dose de sabedoria diária. Essa foi a 15/31 e retornaremos amanhã com a 16. Um beijo no coração. Silene aqui com você.